Olá, eu sou a Mari. Eu sou o Rafa. E esse aqui é o Nicolas, que ainda está no forninho, mas com certeza quando você estiver assistindo, ele já vai estar nos nossos braços. E como a gente vem compartilhando com vocês por aqui, o nosso maior intuito é compartilhar o que Deus tem feito nas nossas vidas e como Ele tem feito. E a gente quer falar para vocês sobre esse projeto que Deus colocou no coração do Rafa, chamado Projeto Simples, que são algumas músicas que ao longo da nossa caminhada com Deus, Deus colocou no nosso coração de forma muito espontânea. E hoje a gente veio aqui falar para vocês por que lançá-las, por que mostrar um pouquinho disso e falar das músicas desse jeito. E a gente não poderia deixar de contar essa história toda com alguns convidados, mas calma, daqui a pouquinho vocês vão entender como que a gente vai fazer isso. Amor, então chegou a hora da gente contar um pouquinho. Eu espero que seja rápido, eu sou bem tagarela, como vocês já sabem. Eu queria compartilhar com vocês, né, como que tudo isso começou. E, na verdade, eu sou a mais falante, como vocês já perceberam, porém, tudo que Deus fez foi através da vida do meu marido, desse homem. E eu vou começar e ele termina, pode ser? Bom, em 2017, nós já estávamos juntos, já estávamos casados, e nós recebemos uma palavra de Deus de que ele faria uma composição, de que ele seria um compositor de músicas. Para quem não sabe, eu sempre fui cantora desde pequenininha. O Rafael aprendeu a tocar violão, mas isso é uma história para outra, por motivos errados, né? Mas Deus usou o talento da vida dele, mas isso é uma história para um outro episódio. E em 2017, ele tinha apenas uma canção que ele escreveu. E eu lembro que ele compartilhava comigo dizendo, acho que é isso. Deus me deu uma canção, acho que é isso que Deus tem para a minha vida. E ele guardou isso no coração. E em 2017, nós recebemos uma palavra de um profeta dizendo que ele teria mais composições. Que era para ele... Pode você continuar a história? Que as canções poderiam vir à noite, então ele até sugeriu que eu fosse dormir com um caderninho, com uma caneta, para que eu pudesse anotar as canções que vinham, né? Eu vejo você indo para a cama às vezes com uma melodia. A new melody ringing in your ear. Uma melodia, sabe, soando nos teus ouvidos. You need to have a pad and paper next to you. Você precisa ter um caderno, algo para anotar perto de você. Because songs will come to you in the night. E de fato, depois desse momento, dessa palavra, o Senhor começou a me entregar canções. E teve uma época que foi uma canção por semana. Então, momento que eu estava em casa sozinho, tocando violão, momento que a gente tinha uma reunião junto com amigos, como se fosse uma célula, grupos pequenos, enfim. E ali, enquanto a gente orava, o Senhor trazia algumas inspirações. E foram nascendo, foram surgindo. Uma delas eu fiz na casa de um amigo, que ele vai aparecer aqui daqui a pouco. Ele estava fazendo um estrogonofe, eu comecei a tocar o violão e o Senhor começou a trazer algumas palavras e eu acabei fazendo essas composições, né? Então foram momentos assim que eu não esperava, né? E não espero até hoje, na verdade. São coisas que o Senhor coloca no meu coração e eu vou fazendo, né? E as músicas vão surgindo de maneira bem simples. Até por isso o nosso projeto, esse é o nome. E também, conforme as coisas foram acontecendo, que nós realmente não planejamos, a gente acabou entendendo que era um sonho, uma vontade da parte de Deus. Mas mais do que isso, de forma assim ousada, Deus insistia sempre, através de pessoas, através de confirmações, através de palavras, de que essas canções chegariam em lugares que a gente realmente não imaginava. E aí, em 2017, o Rafa tinha uma música, que é O Amor que Vem de Deus, né? E aquilo parecia tão surreal, né? E quando a gente começou a ver que, na verdade, as canções, elas sempre apareciam no coração do Rafa a serviço da igreja, a serviço de pessoas onde a gente estava. E, às vezes, nascia aquela canção e, de repente, em algum momento onde a gente estava
falando sobre quem é Jesus, ou com um casal lá em casa, né, amor? Ou com pessoas ao nosso redor. Simplesmente, aquela canção que para nós parecia simplesmente um dom de Deus se encaixava numa necessidade. Ou ela sempre trouxe consolo, ou ela trouxe conforto, ou ela trazia algo diferente. E aí, eu e o Rafa, a gente sempre conversava, né? Como que a gente pode andar à altura dessas palavras que Deus tem colocado no nosso coração? E a partir de 2017, a gente começou a se posicionar. Fosse, né, amor, buscar professores de música, de canto para melhorar, enfim. Gente, duvido que seja 100%, né? Mas foi a intenção, assim, do nosso coração. E quanto mais a gente caminhava para esse lado, mais as coisas aconteciam. E, em específico, nós estamos aqui porque cada canção ela é fruto de um momento da nossa vida. Ela é praticamente, não sei, acho que existem pessoas que têm experiências com Deus, passam por lutas, vencem dificuldades e escrevem um livro, né? Mas, no nosso caso, né, o Rafa transforma os momentos de dificuldade ou as nossas orações em canções. E a gente pode perceber essas canções abençoando a vida de outras pessoas e a gente espera de todo o coração que possa abençoar a sua vida. Prophetic people, E como pessoas proféticas, you will write melodies. vocês escreverão melodias, Songs will be written in this house and sung in this house. canções serão escritas nessa casa, Will be birthed right out of your lives. essas canções nascerão da vida de vocês. Então, cada canção ela é marcada por essas fases, né? Em específico, rapidinho, num momento muito difícil da nossa vida, eu falei para o Rafa, amor, vem aqui fazer uma oração comigo. E aí, a gente estava tão triste, tão frustrado. E ele falou, agora eu não quero fazer uma oração. E eu pensei no meu coração, como assim? E ele foi para o quarto, não teve ensaio nenhum, eu só vi ele abrir o case do violão, pegar o violão sem treinar nenhuma nota e sair uma canção. E aquela canção consolou o meu coração que estava na sala e trouxe uma direção. Então, é sobre esse sentido, é sobre esse coração que a gente vem e deseja compartilhar com vocês um pouquinho do que a gente está fazendo. Só que nada disso seria possível se a gente não tivesse pessoas, né, amor? É verdade. Se a gente não tivesse pessoas que acreditassem, né, na gente Mais do e que nós mesmos. Ou então, no momento que a gente falava, né, não vai dar nada certo, alguém vinha e trazia realmente, assim, amigos, pessoas próximas. E é sobre isso que a gente quer falar hoje. Muito bem. Então, convida aí. Apresenta quem são os nossos convidados. Então, os nossos convidados o Guilherme e a sua esposa Raquel. Né? Nós conhecemos há alguns anos já, nos conhecemos na igreja. A nossa amizade começou com eu desmontando uma sala de negócio que eu tinha, junto com o Guizão. E aí ele levou as ferramentas, e aí a gente, enfim, começou a desmontar, e ali a gente começou uma grande amizade. Então, bem-vindos. Muito obrigada. E vocês são peça-chave na nossa história. E eu queria que vocês contassem um pouquinho, né? Para todo mundo saber, mesmo a gente tendo esse sentimento de que um dia Deus faria, esse homem aqui, ele nunca se conformou com um dia. Ele sempre falava, eu lembro, o Gui mandava mensagem para ti na virada do ano. Rafael, quem sabe esse ano vai ser o ano que eu vou poder ouvir tuas músicas no Spotify, ou enfim, né? E ele sempre foi essa pessoa. E aí tudo começou. Claro, tem outras pessoas que também fizeram parte disso, mas quem começou foi esse casal. E a gente queria que vocês contassem essa história, o que aconteceu, né? Quer começar? Você começa. Então, a gente sempre acreditou muito no Rafa. Né? O Rafa é um cara incrível, as músicas dele são incríveis, e não só porque a gente é amigo dele. Né? Ele sempre dizia, vocês gostam porque são meus amigos. Mas isso não é verdade. Um dia eu estava mexendo no computador, trabalhando, ou fazendo qualquer coisa no computador, e eu comecei a me indagar por que o Rafa não gravava essas músicas, não disponibilizava para a gente ouvir no YouTube, né?
porque a gente prefere YouTube Música do que Spotify. E eu perguntei para ele, Rafa, eu lembrava que ele tinha... O irmão dele tinha ido atrás, em São Paulo, não lembro qual foi o contexto, de gravar as músicas. E eu lembro que era um valor expressivo até, se for pensar para um indivíduo, né, normal. Só que eu pensei assim, cara, mas é tão pouco porque Deus quer fazer, assim, sabe? Eu pensei, cara, de certa forma, assim, o Rafa é incrível, o que ele faz é incrível, dá para ver o Espírito Santo fluindo através da música dele. E eu acho que é muito pouco para tu limitar o alcance que Deus vai ter, né, através disso, por causa desse valor, né? Cara, é tão pouco. E eu lembro que quando eu pensei nisso, veio essa revelação para mim, eu falei, meu amor, ela estava no quarto. Falei, meu amor, tu sabe quanto é que custa para gravar uma música? Aí ela perguntou, por quê? Ela não falou quanto, ela perguntou por que eu estava pensando nisso. Tu quer contar essa parte agora? Sim. Aí eu falei por quê, né? E ele falou, não, ele começou a falar dele, mas por que isso? Eu falei, porque há uns dias atrás, poucos dias atrás, eu estava ali na frente do computador e estava cantarolando uma música do Rafa, só que eu não lembrava do início da música, eu estava só no refrão. E aí eu fiquei pensando assim, eu fui reto pesquisar no Google, né, para ver como é que era o início da música. E aí eu lembrei que a música não estava na internet ainda. E eu fiquei, gente, por que a música do Rafa não está na internet? E aí esse pensamento começou a ficar na minha cabeça. E eu fiquei pensando naquilo, passou a tarde, nem comentei isso com o Gui. E aí uns dias depois o Gui me vem com essa pergunta. Tu sabe quanto que é para gravar uma música? E aí eu já fiquei assim, por que tu tá me falando isso, Guilherme? Porque eu sabia que alguma coisa ia vir, né? Então, depois desse dia eu entrei em contato com um amigo nosso, o Brian. Porque o Brian, ele é também do meio da música, assim, de certa forma. Eu lembrava que ele tinha um primo, alguém do tipo que entendia disso. E eu perguntei, Brian, tu tem algum contato que a gente possa conversar e entender como é que funciona? Para a gente alcançar isso de alguma forma, né? Eu falei assim, eu não estou pedindo dinheiro, né? Estou pedindo que, se for o caso, tu me ajude a encontrar um jeito de fazer isso acontecer. E a gente começou a pesquisar, a gente conversou com várias pessoas do meio, a gente conversou com o primo dele, conversou com outras pessoas para entender como é que funcionava o processo de gravar uma música. Porque não é assim tu pegar um violão com uma câmera e gravar. Até pode ser feito dessa forma, mas não profissionalmente, né? E o Brian passou os contatos, a gente conversou com as pessoas e eu comecei a pensar, claro, são fundos, precisamos de dinheiro. Comecei a falar com pessoas, nossos amigos, né? Só que tem um detalhe, não sei se vocês sabem, mas eu não falei para ninguém que a gente ia gravar a música do Rafa. A gente não sabia. Tu sabia disso? Eu falei assim, Luana, eu senti, não lembro as palavras exatas que eu falei, mas, por exemplo, de abençoar uma pessoa nesse sentido, mas eu não posso te dizer quem é. Eu senti essa parte do espírito também, assim, porque o Rafa ele tem uma espécie de bloqueio em relação a isso, achando que só os amigos deles gostam da música dele. Então eu pensei, cara, isso também é uma forma, uma prova para ti, se tem alguma dúvida. Falei, eu preciso de ajuda para fazer isso acontecer. Eu preciso juntar esse valor, eu tenho esse valor. Tu consegue ajudar? Eu não vou falar quem é. Tu quiser orar a respeito, quiser pensar a respeito, pode fazer isso. Todos os amigos nossos, sem exceção, do menor valor até o maior valor, sem saber que era um Rafa, contribuíram com o valor. E aí, no final, a gente acabou decidindo, né, a data de entregar isso para vocês. Era um final de ciclo, de certa forma, no nosso caminho que a gente estava seguindo naquela época. E não poderia acabar de uma forma melhor, na minha opinião, né? A gente começou carregando móveis, desfazendo uma empresa e terminou, abre aspas, daquele jeito. Sim. Mais alguma coisa? Você quer contar? Não sei. Acho que é essa a história. Não lembro se tem mais algum detalhe, mas... Bom, no dia... Vocês estão vendo que o moço aqui está um pouco emotivo. Mas... nós realmente não estávamos... Como eu disse, a gente queria se posicionar para realmente entender aquilo que Deus queria fazer na nossa vida, mas faltava realmente um colérico determinado para fazer acontecer. E foi esse ato, esse coração e, claro, a contribuição de todo mundo, né, que fez com que se tornasse
realidade. Demorou um pouquinho depois, né? Mas nosso coração assim, se enche de alegria porque eles nos surpreenderam, né, com muito amor. E até a gente estava comentando, Raquel, que veio numa época que o Rafa estava muito frustrado, né? Eu não lembro, teve um episódio... Sim, teve um dia que a gente estava fazendo um connect lá em casa, e era o Rafa que estava ministrando naquele dia. E aí ele estava contando umas situações, e aí ele contou uma situação específica que aconteceu com ele, que ele estava frustrado, né? Enfim, abrindo o coração ali com a gente. E foi muito engraçado o dia que ele falou isso pra gente, porque quando ele contou essa situação e tudo isso que estava acontecendo, Deus já tinha começado a nos movimentar como grupo. Eu acho que o grupo ainda não sabia que era o Rafa, né? A gente ainda não tinha contado. Deus já tinha começado a nos movimentar para ir em busca disso, em busca da pessoa, em busca de valores e tudo mais. E aí, enquanto o Rafa falava sobre essa situação que ele passou, eu lembro de pensar assim, poxa, como Deus está cuidando no detalhe, o Rafa nem sabe ainda, sabe? As coisas, tipo, daqui a pouco vão acontecer, daqui uns dias a gente vai contar para ele que todo mundo se reuniu, que todo mundo está ajudando, né, para contribuir para que tudo isso comece a acontecer, né, porque ainda tem muito mais. Mas Deus já estava cuidando há meses antes, sabe? Então, mesmo ele contando aquela situação que ele estava passando, a gente sabia que Deus já estava cuidando de tudo aquilo. E foi uma experiência bem legal. Foi um privilégio, assim, participar, ver isso tudo de pertinho acontecer na vida de vocês. Sobre o coração, a gente tem que falar duas coisas para vocês. Que nesse tempo a gente conseguiu perceber que o nosso coração foi muito treinado a ajudar uma pessoa que nós não sabia quem era. Quando a gente ficou sabendo, a gente quis ajudar mais ainda. E a segunda coisa é que vocês são pessoas com um coração tão grandioso, com um coração tão guiado, que chega a levar a gente a níveis mais próximos de Deus. Então, tudo isso que acontece nesse momento, tudo isso que esse grupo tenta proporcionar para vocês, na minha cabeça é só uma confirmação de tudo que Deus tem para fazer também na vida de vocês. E a gente também quer dizer que a gente está fazendo isso porque a gente acredita em ti. A gente ama as tuas músicas. As tuas músicas, elas falam muito com a gente. E é uma justiça no Spotify. Deus me dá uma coração e eu preciso saber o início daquela música. Deixa eu ver. A única obrigação E eu lembro até hoje, né, que eles entregaram uma caixinha, assim, pro Rafa, contaram uma história, enfim. Depois a gente manda aqui umas fotinhas para vocês. Mas o Rafa ficou em choque, né? E aquilo foi tão poderoso, tanto que naquela noite eu cheguei em casa e recebi uma mensagem de uma pessoa também que não tem muito contato, e ela falou assim para mim, eu tive um sonho que Deus entregava algo muito precioso numa caixa para vocês seguirem. Então, além de pessoas, a gente sempre viu Deus confirmar. E a gente não sabe o que Deus quer, como que Ele quer, mas a gente foi seguindo aí esse caminho. Então, tudo começou aqui, mas tem um outro casal muito incrível que foi quem realmente executou isso para nós. E a gente também quer chamar eles aqui para essa conversa. Muito bem, chegaram os nossos convidados, né? Casal também muito especial que faz parte desse momento, dessa trajetória. O Senhor, Ele nos abençoou, nós já temos uma história há alguns anos também, né? Nós congregávamos na mesma igreja, nós tocávamos no louvor juntos, servíamos juntos por anos, né? E nós nos tornamos, de fato, irmãos em Cristo, né? Então, podemos compartilhar dores, sorrisos, alegrias, né? Inclusive... Um dia até brigamos, mas o Senhor, ele Eu não lembro disso, cara. Eu lembro. Ou seja, Sério? ele perdoou, você não é, mais ou menos essa história. Não, Mas brincadeira. foi algo bem, assim, uma coisa bem chata que aconteceu, mas o Senhor, ele restaura, né? Então, a palavra fala, né? Assim como o ferro afia o ferro, o amigo afia o outro amigo, né? Para que a gente possa continuar andando em comunhão. Mas nada disso foi suficiente para afastar, né, aquilo que o Senhor tinha já como propósito de nos abençoar. Então,
quero apresentar para vocês nossos amigos Paulinho e Cris, né, que já nos receberam sempre de braços abertos. E, dando continuidade à nossa história, a gente lembra... Foi logo no dia seguinte, praticamente, que a gente recebeu o presente da Raquel, do Guizão, do Guizinho, da Giovana, da Luana, do Pedrinho, da Nana, quem mais que tinha? O Brian, tinha também a Eliana, o Matheus, a Diana. Bah, uma galera. É quase a música da Ana Paula lá dos livros da Bíblia. É quase isso aí. A Diana, o Matheus. Então, teve muita... Todos eles nos ajudaram muito. E eu lembro que no dia seguinte, já cheio de fé, eu falei, quem que eu vou contatar? Quem que poderia me ajudar, né? A gente já tinha feito alguns movimentos, mas naquele dia o Senhor me falou, Paulinho e Cris. E aí eu lembro que eu gravei um áudio para o Paulinho falou, não, Rafa, vem cá que a gente conversa. E aí na semana, a gente foi no sábado de manhã, nós contamos toda a história do que o Senhor tinha feito. E foi muito interessante a forma que eles receberam, né? Eu até também lembro do episódio onde estava Pedro e Cornélios? Acho que Cornélios, se eu não estou enganado. Não que demonize o que eu já santifiquei? Não, mas era quando o Senhor fala para Pedro ir até Cornélios e Cornélios fala, o Senhor já me falou que você que você estava vindo, né? Foi exatamente então isso. foi algo que o Senhor já estava preparando todos os caminhos, né? Então nós chegamos, contamos para o Paulinho, para a Cris, mostrei as músicas que nós tínhamos. Falei, nós temos... Que na época nem eram músicas, né? Era só um áudio, assim, no celular. Um projeto. Mas ele já cantou para nós lá no estúdio. Nós temos uma música e um sonho. E um valorzinho. E um valorzinho. Dá para gravar uma música, né? E aí... Queria que vocês contassem, né, um pouquinho de como foi também receber, porque eu sei que o senhor estava trabalhando do outro lado. Do outro lado. Bom, para quem não sabe, né, gente, eles têm uma produtora de áudio e vídeo e 5 filmes que a gente já tem a oportunidade de trabalhar há muito tempo, ou na igreja, ou em projetos profissionais, né? E aí, nós, muito tímidos, né, nós chegamos a eles porque o trabalho deles realmente é profissional, não era um favor, não era alguma coisa, mas... Nós tímidos pensando, né? Será que esses 2 pães e 5 pães e 2 peixinhos que a gente tem é suficiente? Enfim, e nos encontramos. Eu acho que foi... A gente tinha recém feito uma transmissão de um show da Gabriela Rocha. Isso aí. Né? E a gente saiu de lá... E a gente saiu de lá pensando, o que a gente podia fazer. A gente quer fazer isso a vida inteira. A gente começou... A gente quer fazer transmissão de música cristã. A gente quer gravar alguém. A gente quer viver isso, né? E aí eu acho que não deu 5 dias, não deu uma semana. Daí vocês ligaram pra gente e disse, cara, Deus colocando a vontade e Deus colocou a vontade e depois mostrou o que era para fazer, né? E aí a gente ficou muito feliz que foi vocês, né? E assim, a gente sempre teve um carinho muito grande por vocês. E eu nem sabia que tu tinha brigado comigo. Já estava em paz. Não, eu quero só corrigir o Rafael, porque eu não cantava, eu subia no palco, o Paulinho baixava o meu microfone e eu interpretava. Então, assim, né? Vocês são os artistas, eu sou a Relações Públicas. Não, é verdade. Mas foi bem... Acho que foi bem especial participar desse projeto, assim. A gente... tem projetos que a gente faz e a gente se dedica, né? Mas a gente esquece, porque são muitas coisas durante o dia que a gente faz, e daí vem outro, mas acho que esse projeto aí a gente não vai esquecer. Acho que esse projeto aí foi especial, assim, né? Apesar de que a gente programou muitas coisas não aconteceram, mas foi do jeito que Deus queria que acontecesse. Na verdade, os caminhos foram tomando... A gente planejou um caminho. Depois, esses caminhos foram tendo algumas ramificações, mas o resultado final... Sim. Né? Eu lembro que a gente tentou com banda inteira, que a gente ensaiou, que a gente fez um acústico com várias pessoas, né? E todos esses são registros... E tudo na casa do Paulinho e da Cris, ainda antes do... Nós nem estávamos aqui. Não estavam aqui na sala, no estúdio ainda, né? E o Paulinho sempre com o coração muito aberto, ele sempre
fazendo muito com excelência, um olhar assim. Eu digo que sempre falo para a Mari, cara, o Paulinho tem um olhar assim de Deus para algumas coisas, para extrair a essência do que o Senhor está vendo, e às vezes a gente não. Então ele sempre consegue trazer algo assim do sobrenatural pro natural. Então eu admiro muito o Paulinho e a Cris, que nos receberam sempre de braços abertos e acreditaram em nós, né? Então, assim como o Guizão, a Raquel e toda a galera que eu comentei, eles sempre acreditaram, né? E vocês também abriram as portas, abriram o lado profissional de vocês, acreditando, né? Então, assim, vocês as músicas, eu acredito que são de Deus, né? O que Ele inspirou. Eu não sou lá aqueles cantores cheios de melisma, né? Esmerilho hino não. Hino é hino. Mas não sou aquele cantor esplendoroso como tem aí, mas o meu desejo é que o Senhor possa conhecer as músicas, né? Que as pessoas possam sentir a presença de Deus. E vocês estão oportunizando, né, esse momento e assim, só o Senhor mesmo para poder devolver tudo isso que vocês estão fazendo por nós, né? Então... Mas eu queria falar uma coisa, que para nós, principalmente, eu acho que em qualquer projeto, né? Você fala assim, tá bom, Deus, você quer isso, mas qual é o caminho? E, em específico, o Paulinho, pela experiência dele e tudo mais, ele pegou o Rafa pela mão e falava assim... Então, vamos pensar, o que você quer tocar? Como é que você quer começar? Né? Aí ele colocou toda a rede de pessoas dele à disposição. Olha, eu conheço essa pessoa. O Thiagão. A gente tem essa, enfim, né? Mas mais do que isso. Então, eu cansei, assim, eles sentavam juntos, né? O Paulinho... Gente, o Paulinho toca baixo, tá, galera? Bem baixinho para ninguém ouvir. Mas eles sentavam juntos, falavam, o que a gente pode fazer aqui? O que a gente pode fazer ali? Né? E aí ia mostrando esse universo, porque para quem está começando, que é o nosso caso, né? É o caso do Rafa, não tinha essa noção. E mais do que isso, eu lembro que um dia a Cris olhou para mim e falou assim, então, Deus já tinha me dito que a gente ia receber um projeto que utilizaria todas as áreas da produtora. Até porque o foco de vocês é mais vídeo do que música, né? Então, isso, assim, deixa o nosso coração muito alegre. E a gente saiu de lá, assim, muito feliz. E eles continuaram abrindo as portas. Enfim, anos depois, né? Porque demorou um tempinho. Claro que o Nicolas chegou no meio do caminho para mudar um pouco os nossos planos. Mas o mais legal é que quando a gente gravou, ele já estava com a gente. Então, um dia a gente vai poder contar para eles também, né? Mas isso de vocês não tem preço. E eu lembro que impactou muito o nome do projeto para nós. Porque a gente sempre falou, né, Lindo, assim, Jesus é simples, a gente é que complica. E um simples profundo, né? Então, quando tu cantou tuas músicas, assim, a gente se identificou muito também, né? Então, foi muito legal, assim. Foi assentando os propósitos para que as pessoas possam ser transformadas através das tuas canções, as canções que Ele te deu, né? Amém. Então, só faz sentido se for assim, e a gente ficou muito feliz de estar nesse projeto, de vocês contarem com a gente, e a gente sabe que ele vai muito além do que os nossos olhos vão poder ver, né? Então, isso é muito bacana. E tu sabe que um dia eu fiquei pensando, quando a gente estava editando o material aqui, que aí a Mari me mandou a identidade do material, e daí eu comecei, quando eu fiz a animação do Simples, escrevendo, eu fiquei pensando assim, aí passa aquela história, né? Eu nunca compartilhei contigo isso, mas eu vou te contar em primeira mão. Eu disse, cara, o projeto é simples, o nome do projeto é simples. E a gente pensou numa estrutura inchada, né? De primeiro momento. E Deus disse, não, mas é simples. É simples. E É simples. É simples. se transformou nisso. Porque, só para te contar, uma vez eu fui... as igrejas me chamam para ir dar... Workshop. Workshop, né? E aí onde eu fui dar um workshop de iluminação. De iluminação para o vídeo e tal. E aí tinha um vídeo que tinha uma iluminação muito legal, muito boa, muito bonita, mas não tinha views, não alcançou gente. E tinha um do Ministério Zoe, que a luz estava horrível, desfocado, não sei o quê, e tem milhões de views, né? Eu disse, cara, para Deus não importa o tamanho da estrutura, o que importa é a profundidade que isso vai alcançar, né?
ao quão longe isso vai ir, a profundidade do que tem nas letras e quão pode mudar a vida das pessoas, né? Então, eu não sei se o Rafa vai virar um cantor de expressão nacional ou fora, mas assim, eu torço que as músicas toquem pessoas. É isso que importa no final. E até quando a gente chegou para falar para vocês, a gente trouxe até... Eu falei, vocês têm noção que a gente vai, sei lá, tomar o tempo de vocês, a estrutura de vocês, e pode ser que Deus queira usar isso, sei lá, daqui 50 anos, vai que a gente não esteja mais aqui, né? Mas como Ele quiser. Então, o nosso coração sempre foi o compartilhar de uma vida, né? Como eu comentei antes, as músicas, elas sempre nasceram das nossas experiências com Deus. E a gente vê e acompanha as dificuldades na caminhada de vocês, como tem na nossa, enfim, com qualquer cristão. E não foram momentos tão fáceis, né, para a gente chegar até aqui, mas teve muito da presença de Deus. E aí, para nós sempre foi compartilhar de uma vida real, um rei real, um amor real. Então, esse nosso amor por Jesus, ele é maior do que qualquer coisa. E a gente literalmente só quer devolver. E a gente agradece muito assim de ter encontrado vocês com o mesmo coração, né? Porque talvez vocês pudessem ter pedido para nós retorno ou mais investimento ou qualquer outra coisa, e na verdade não foi isso. Então a gratidão é gigantesca. Nunca foi sobre isso. Nunca. E na verdade, assim, o Senhor, ele me ensinou muito nesse projeto desses anos, né? Sobre cuidado, eu tive algumas experiências de anotação. Eu cheguei a anotar que mexeram muito comigo, e o Senhor, ele sempre começou a colocar essas pessoas, né? E tratar o meu coração nesse sentido. Então, sempre fui e sou uma pessoa que gosta de estar junto, de brincar, de alegrar, de ser parceiro, de ser apoio, né, de suportar as outras pessoas. Né? Até que chegou o meu momento de ser suportado e ser apoiado. E eu, não preciso, tá bom, assim, eu dou conta, tá tudo certo. Mas o Senhor conhecia meu coração. E o Senhor foi colocando pessoas, assim, foi conectando pessoas que eu, não era da nossa rede de convívio, né? Nós convivemos um bom tempo juntos, depois trilhamos caminhos separados e depois começamos a ter novamente contatos, né? E isso mostra o cuidado que o Senhor tem com cada um dos seus filhos e do corpo, né? Nós somos corpo, né? Nós somos irmãos, nós professamos a mesma fé. E não quer dizer que a gente vai andar junto, mas a gente está dentro de um mesmo reino. Né? E a gente se encontra dentro do mesmo reino. Né? Não é porque eu estou na igreja A, igreja B, que a gente não possa, o Senhor não vai usar as pessoas. Na verdade, não existe igreja A e igreja B, né? Existe a igreja do Senhor e a gente está em grupos, né? Grupos diferentes. Tribos, né? ainda. Tribos, exato. E aí, dentro do reino, né, que é um só, a gente começa a se encontrar e o Senhor começa a fazer coisas. E ele me ensinou muito sobre esse momento de saber de pessoas que entenderam o Evangelho, de entenderam o que é a fraternidade, o que é ser irmão em Cristo, que é independente de qualquer coisa. Nós somos irmãos em Cristo e ponto final. Precisa de ajuda? Nós estamos aqui. Precisa de algo? Nós estamos aqui entendendo aquilo que o Senhor está fazendo na vida da outra pessoa. E como é maravilhoso quando as pessoas têm a sensibilidade no espírito de entender o que Deus quer fazer e você proporcionar isso para elas. Né? Então, isso aconteceu com vocês, nessa sensibilidade que vocês tiveram em entender isso e o que o Senhor já tinha colocado na mão de vocês poder proporcionar e alavancar, né? Dos nossos amigos que nos ajudaram, assim, são as pessoas que mais me impulsionaram a vai, Rafa, vai, Mari, acredita, pode ir, né? E foi assim, foi há muito tempo que isso, meu coração já começou a se sentir um pouco mais confiante naquilo que o Senhor entregou, sabe? Então, para que eu possa dar os próximos passos. Né? E como a gente comentou, o meu desejo é que um dia a pessoa possa ouvir essa música e ela possa se sentir tocada pelo Espírito Santo, né? Então, tem músicas que falam sobre o amor de Deus, tem músicas que falam sobre medo, tem duas músicas mais de celebração, né? Eu brinco que Davi escreveu e eu coloquei uma melodia, que eu não sabia qual a melodia que ele fez, né, em Salmos, mas eu coloquei uma melodia, né? Então não está nesse momento, mas eu lembro que eu compartilhei uma música que eu fiz em um velório de um amigo nosso, eu compartilhei com vocês. Então
falando sobre... Mas eu já pedi pra gente voltar, eles disseram que sim, que dá pra gente voltar. Claro. Falando sobre uma beleza, né? Algo bem específico, né? Então, e são músicas também simples, são músicas não tão orquestradas, mas... E esse era um dos meus maiores receios, com tantas coisas boas que a gente tem, estruturada, arranjada, coisas... Enfim, tantas outras coisas que se tem, eu tinha um receio de entrar ali e não acontecer nada, né? Mas a partir do momento que eu consegui entender que o Senhor moveu pessoas, moveu vidas, moveu o profissional, abriu portas, é porque algo Ele quer fazer. E aí eu comecei a entender, né, que isso é um processo que eu estava passando para que as músicas pudessem também chegar nas pessoas e elas pudessem ser curadas, ser tocadas, elas terem momentos com Deus, sabe? Que pudessem falar com eles, né? Então, eu estou, assim, bem feliz de ver o que Deus fez, né? Em todo esse projeto, que a gente pode estar hoje sentado aqui falando um pouquinho sobre ele, eu podendo me expor um pouco, porque é algo que, assim, eu tenho... Atrás das câmeras, vocês sabem que eu sou como eu sou, mas, assim, estar aqui podendo falar um pouquinho é algo que foi um processo muito difícil, mas eu agradeço muito vocês. É uma cura também. É uma cura também acontecendo agora. Que legal. Mas, vocês. cara, contem gente com a sempre. As portas estão sempre abertas, né? E eu disse, vamos fazer andar também agora o projeto, né? Depois da, né? Deixa cada coisa no seu lugar, né? Mas... Bom, pessoal, para quem não está acompanhando, hoje exatamente estou grávida de 9 meses, então faltam poucos dias. Tem uma galera atrás das câmeras, assim, preparada, uma equipe né? Muito Mas bom. até legal que esses dias uma amiga muito querida, a Nath, que também sempre nos incentivou, ela que fez as fotos do projeto, e ela me escreveu e falou assim, né? Acho que um dia eu postei que a gente alguma coisa da gestação, enfim, e no outro dia eu postei o projeto. Ela só me escreveu assim: tem muitas coisas sendo geradas, não é, Mari? Aí eu respondi para ela literalmente. Que legal. Mas é isso. Então, esse é um pouquinho da nossa história. Vamos terminar aqui, né? Esse é um pouquinho da nossa história. Um pouquinho do Rafa tendo coragem de compartilhar aquilo que Deus já fez. E esse é o nosso maior objetivo por aqui. Compartilhar de uma vida real com Deus, né? Que Ele não promete que tudo seja maravilhoso e perfeito, mas Ele promete que Ele vai sempre estar conosco. Isso também se reflete nas canções, né? Em especial, O Inverno Acabou, ou Não Vou Temer, enfim. Tem tantas outras que a gente ainda quer compartilhar com vocês. E é isso, espero que vocês sejam abençoados em nome de Jesus. Amém. É isso. Amém.